Franca respira basquete, não é exagero a gente falar isso, como é que a cidade acolhe, né? O time desde sempre. Bom, e agora eu recebo aqui no estúdio o Lula Ferreira, que é essa lenda do basquete nacional, ex-técnico do Franca Basquete, né, Lula? Muito obrigado pela presença. Certamente você tem parte aí, né? Tem mérito aí nessa conquista, né, Lula? Lula, hoje você continua, inclusive, ser gerente do departamento, né? Do Departamento Técnico da Liga Nacional de Basquete. Exatamente, Rafael. Muito prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Falando dessa conquista do Franca Basquete, que realmente tem que ser comemorada, como a gente viu na matéria, porque Franca carregava um peso de nunca ter sido campeão do NBB. Tinha já títulos internacionais e não tinha o título nacional. Até o torcedor, principalmente o flamenguista, que é o grande rival ali, sempre pegava no pé da torcida. Até que ganhou o primeiro. E aí disparou. Ganhou o segundo, ganhou o terceiro, ganhou o quarto. E abre uma perspectiva gigantesca para o ano que vem, bater uma marca que possivelmente, se conquistar o pentacampeonato, jamais vai ser igualada, porque o Flamengo, que ganhou 4, ele precisaria ganhar 5 seguidos para bater essa marca. Então, Lula, você ficou ali durante 12 anos. 12 anos. 12 anos. O que acontece em Franca, né, ali com o pessoal? A engrenagem ali, ela vai se movimentando quase que de uma forma automática. Claro que chegam novos jogadores, tem o apoio da equipe técnica, mas o que acontece? Funciona bem ali para ter esse tipo de resultado? Não, funciona porque é uma tradição muito grande, né? E o patamar que hoje Franca ocupa foi graças ao sacrifício de muitos outros que antes percorreram esse caminho e fizeram o Franca ser a força que é. Então, quem vai jogar em Franca ou quem vai dirigir Franca tem que entender o tamanho que é o clube, porque é mais do que um clube, representa uma cidade. E os jogadores e os profissionais que entendem isso, e esse elenco, capitaneado pelo Elinho, entende muito bem isso, a importância que eles têm para a cidade. Você tem que se abdicar de alguns valores pessoais seus para poder se dedicar ao bem maior que é o time. Ô Lula, o que aconteceu nessa conquista em específica, né? Porque assim, começou ali com desempenho até que mediano e depois... Exatamente. É porque o NBB é um torneio muito difícil, né? Ele é longo, mais de 8 meses de duração. Foram 51 jogos para a Franca chegar onde chegou. E o começo da temporada, o seu grande capitão, Lucas Dias, ele teve uma pubeite e ele ficou fora 2 meses. E, obviamente, é um jogador que faz diferença. O Wesley, que é o grande pivô do time, também ainda jogando no México, só chegou em dezembro. Então, essas mudanças aí, elas pesaram no início da campanha. Tanto é que na fase de classificação, o Franca terminou em 3º lugar. Só que depois, na hora do playoff, aí foi muito bem. Bateu o Pato por 3-0, até aí tudo bem. Aí depois foi só emoção. Para tirar o Pinheiros no playoff quartas de final, já foi um sacrifício, foi por 3-2. E por ter sido o 3º colocado na fase de classificação, o playoff semifinal foi contra o Flamengo, o que deveria ser uma final de NBB, como já foi. Então era uma luta muito difícil, porque eram 2 gigantes e um ia cair. E o Franca conquistou o título ganhando o 5º jogo no Rio de Janeiro. Então foi uma conquista muito grande. E a própria final teve uma história dramática também, porque o primeiro jogo foi em Franca contra Minas e o Minas venceu. E aí Franca foi para 2 jogos em BH com a possibilidade de terminar lá com 3-0. Só que Franca foi muito bem lá em BH e venceu as 2 partidas lá e trouxe o 4º jogo para o Pedrocão. Aí, em casa, 4º jogo em casa com aquela torcida. A equipe aí teve esse crescimento no momento certo. Então. No momento certo que o campeonato ele se decide no playoff quando um time elimina o outro, né, Rafael? Ô Lula, bom, o Franca saiu aí desse período de crise financeira, né, desse jejum de títulos, agora volta a ser o maior time de basquete do Brasil. Ah, com certeza, né, porque tem uma tradição muito grande que nenhum outro time tem. É claro que existem boas equipes, como o próprio Minas, o Flamengo, Pinheiros, Paulistano, mas é um orgulho muito grande pertencer a um clube que é representativo de uma cidade com uma tradição enorme. Nenhum clube tem mais de 60 anos, como o Franca tem. A gente viu na reportagem do Guilherme Gonçalves que tem esse apego ali da torcida, né? Ninguém quer que os craques saiam dali, o pessoal que chegou, eles querem que continuem lá. O que a gente pode saber disso, né? A gente sabe que é uma movimentação natural, alguns têm contrato, vão cumprir, outros talvez estão nesse momento de negociação, como a gente vê ali na reportagem.
Qual que é o prognóstico aí, a previsão que a gente pode ter? Não, eu acredito que, assim, no aspecto geral, o elenco deve ser mantido com as suas principais peças, né? É claro que um ou outro ajuste sempre tem, porque surgem novas necessidades dentro do time, o Elinho com a sua comissão técnica vai fazer essa avaliação, mas eu acho assim, os jogadores que são os pilares, que são aqueles principais efetivamente, eu tenho quase que certeza que irão continuar. Aí continua, agrada a torcida ali para o pessoal ficar mais um pouquinho ali. A ansiedade da torcida é muito grande, mas eu diria assim, a manutenção de um time desse já é um grande reforço, porque porque para você ganhar campeonato, também precisa ter uma longevidade no trabalho, e não é à toa, o Elinho está há 8 anos dirigindo o time de Franca. Isso aí tem um peso também, porque ninguém, se ficar pulando de galho em galho, consegue um rendimento a ponto de ser campeão. Isso até é interessante, né? Claro que você disse, isso é diferente em outros clubes, a permanência ali do técnico por um período mais longo no basquete? Então, é uma comparação legal essa aí, porque no time do Minas, que chegou na final pela primeira vez, o técnico Léo Costa, ele está há 6 anos lá, então também. E o Flamengo vinha mantendo o Gustavo De Conte, que era técnico da seleção brasileira, e fez uma troca no meio do NBB, trocou pelo técnico argentino. E é um elenco super poderoso, mas não chegou na final. Acabou caindo em relação. Então, eu particularmente acredito que a continuidade de um trabalho é muito importante. O basquete tem a característica de ter uma continuidade maior do que o futebol. Mas as outras equipes não são todas que mantêm os seus técnicos por um longo período. E aí, quando isso acontece de forma contrária, como a gente vê aí no Franca, a situação muda bastante, né? Essa relação ali do técnico com a equipe, conhecer as particularidades de cada um, acredito que seja aí um diferencial. Eu acho que é um fator decisivo e o Elinho tem uma liderança muito positiva em relação a isso. Ele manipula muito bem, ele é um cara muito afetivo, trata muito bem os jogadores e recebe o apoio da diretoria, porque esse trabalho também é importante, né? Um grande time, ele não se forma de dentro da quadra para fora dela, ele se forma de fora para dentro. Tanto é que Franca passou um momento muito difícil na sua trajetória, que foi em 2015, mas se reestruturou fora da quadra, reestruturou sua dívida, e depois os títulos começaram a vir. Então, a organização vem da diretoria para dentro da quadra. Ô Lula, antes da gente encerrar, agora tem um período de descanso aí, de férias. Como é que funciona aí o calendário daqui para frente? O calendário ele é um pouco apertado, porque realmente os jogadores vão ter um período de férias, mas no dia 1º de agosto já começa o Campeonato Paulista, que é a primeira competição da temporada. Pouco tempo, então. E você tem que ter pelo menos um mês de treinamento. Então, assim, a folga não é tão grande assim, é mais esse restinho de junho, mas em julho já começar o treinamento para em agosto estar jogando o Campeonato Paulista. Perfeito, então. Mas vamos viver esse momento, né? É isso. Vamos viver esse momento aí, dessa vitória, desse tetracampeonato, que é enriquecedor demais aqui para a nossa região. Ô Lula, muito obrigado mais uma vez Rafael, pela presença aqui. Eu me recordo ainda, só uma curiosidade, eu era estagiário, né? Tava nos primeiros anos ali, estava na faculdade ainda. E a gente saía, né? Na época que tinha o time do Coque, né? O Lula era técnico do Coque, a gente saía da aula para poder assistir os jogos lá na quadra. Era um grande time, né? Bacana também. Obrigado mais uma vez, Rafael, viu, Lula? E parabéns à Franca, né? Obrigado, parabéns mais uma vez para todo mundo aí de Franca, né?